Olá, eu sou Jeane Marques, aluna do 5º período de Ciências Biológicas do Polo Maria Celeste Vidal, Itabira, Pernambuco. Hoje eu venho falar para vocês, sobre o tema do nosso trabalho, que é sobre vírus. Os vírus são seres estranhos, que ficam numa área cinza entre o vivo e o não vivo. No final do século XIX, descobriram uma doença esquisita nas folhas do tabaco, uma planta chamada nicotina tabaco, e isso mostrou um tipo novo de causador de doença. Um cientista russo viu que essa doença era causada por algo tão pequeno que passava por um filtro que pegava bactérias, mostrando que era ainda menor. Esse causador invisível, que depois seria chamado de vírus, podia causar a doença em outras plantas de tabaco com o líquido tirado das folhas doentes. Os vírus só puderam ser vistos com um microscópio especial em 1950 e eram umas 100 vezes menores que as bactérias. Entender como esses seres funcionam de um jeito diferente gerou muita discussão sobre eles. Eram vivos ou não? Essa discussão continua por causa das características principais dos vírus. Diferente das células, que são as partes básicas da vida, os vírus não têm as ferramentas necessárias para se reproduzir sozinhos. Eles precisam totalmente de uma célula para fazer coisas importantes, como produzir proteínas e copiar seu material genético. Fora de uma célula, um vírus é só uma partícula parada. O vírus feito de material genético, que é o DNA ou RNA, coberto por uma capa de proteína, capsídeo, e às vezes por uma camada de gordura. A gente tem prova, de que os vírus não são vivos. Sem células, isso significa que não tem estrutura de célula. Dependem para viver. Isso significa que não conseguem produzir energia ou proteína sozinhos, Precisam de outra célula para se reproduzir. Isso significa que só conseguem se multiplicar dentro de uma célula viva. Por outro lado, provas de que os vírus podem ser considerados vivos na biologia. Material genético. Isso significa tem DNA ou RNA com informações para se reproduzir. Mudam. Isso significa que conseguem ter mudanças e evoluir com o tempo. Agem na vida. Isso significa que conseguem infectar células e mudar como elas funcionam. Então, pensando nessas provas, eu acho que os vírus estão numa posição no limite da definição normal de vida. Mesmo que dependam completamente de células vivas para se reproduzirem e não tenham seu próprio jeito de funcionar, sua capacidade de mudar é ter material genético que diz como se reproduzir. Os coloca no estudo da biologia. Eles são um tipo único, de ser que desafia como classificamos as coisas. Em vez de, digamos assim, de um simples sim ou não, talvez seja melhor chamá-los de causadores de doenças complexos ou seres biológicos sem células que agem parecido com seres vivos dentro de uma célula. Bom, gente, essa foi a minha explanação, sobre um pouquinho aí do assunto de vírus. Espero que tenha contribuído, de certa forma, para que compreendam alguma coisa a respeito. Muito obrigada.